Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, no último vídeo o tio comentou com vocês sobre como é que a gente usa essa fórmula lá da física na química. Então a gente fez uma matemática nessa fórmula e converteu ela nessa, certo? Para conseguir prever em qual número de onda ocorre aquelas absorções no infravermelho, né? Então, só que no meio dessa dedução daqui para cá, a gente chegou nessa fórmula aqui, né? Então nós paramos no meio do caminho. Essa fórmula, ela já consegue prever em qual número de onda ocorre aquelas absorções no infravermelho. Mas ela é muito inconveniente porque ela trabalha com a massa absoluta dos átomos, né? M1 e M2 para carbono e para hidrogênio, né? Eu não usei 12 e 1. Eu usei 12 dividido por 6,02 e aqui eu usei 1 dividido por 6,02. Tanto aqui e aqui, quanto aqui e aqui, né? Isso me traz uma complicação no cálculo judia da gente para fazer, né? Então seria muito conveniente trabalhar com essa fórmula utilizando aqui o número da tabela periódica, tanto para o carbono quanto para o hidrogênio, seja lá qual for o átomo que eu coloque ali, né? Aí facilitaria bastante, tudo bem? Porque essa fórmula que vem lá da física trabalha com a massa em gramas. Então vamos acabar com essa massa em gramas e vamos converter isso para aquele númerozinho que vem lá na tabela periódica, certo? Então como é que a gente faz isso? Vamos deduzir, o que a gente vai fazer nesse vídeo? Nós vamos pegar essa fórmula aqui, que é essa daqui modificada, e vamos converter nessa. É isso que a gente vai fazer, tudo bem? Então, olha lá, eu vou copiar aquela fórmula, essa fórmula que está em rosa, aqui numa folhinha separada. Então, número de onda é igual a 1 sobre 2π vezes c vezes a raiz quadrada de k dividido por m1 vezes m2 dividido por m1 mais m2. Muito bem. Então, o que o tio vai fazer? O tio vai mexer aqui agora, ó. Trocar a corzinha aqui para ficar bem didático. Eu vou mexer aqui, ó. Certo? Ó, vamos olhar para esse M1 aqui, que é a massa do exemplo. Vamos pensar no exemplo que o tio deu no vídeo, né? O M1, no caso, era o carbono, né? Como é que eu obtive a massa do carbono? Eu dividi 12 por 6,02 vezes 10 elevado a 23. Muito bem, eu vou converter essa parte numérica em letras genéricas. Eu vou chamar esse 12 de número da tabela periódica do composto 1, porque eu estou falando do átomo M1, de massa M1, tá? E eu vou chamar esse 6,02 vezes 10 elevado a 23, eu vou chamar de número de Avogadro, que genericamente a gente costuma colocar como N. Então, M1, genericamente, é o número da tabela periódica do composto 1 dividido pela constante de Avogadro, né? Assim como M2. Como é que eu achei M2? M2 é a massa em gramas do átomo 2, que eu chamei de átomo 2. O meu átomo que eu chamei de 2 foi o hidrogênio, né? Então eu dividi 1, que é o número da tabela periódica do composto 2, e eu dividi ele por 6,02 vezes 10 elevado a 23. Ó. Existe um denominador comum aqui, ó. Comum, que é o 6,02 vezes 10 elevado a 23, que eu posso arrancar daqui, ó. Tirar a raiz dele e arrancar ele daqui. É isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar esse denominador comum, vai arrancar ele da raiz, vai botar ele aqui, ó. E aí, quando eu arranco ele da raiz, eu fico só com os NTs, o número da tabela periódica. Então, vai ficar NT2 dividido por N.
Então, olha só que legal. A massa 2 do meu composto 2 é o NT2 dividido por N. Olha só que legal, gente. O conveniente é trabalhar com o número da tabela periódica, tá? Então, eu posso rearranjar isso aqui, ó. Vamos pegar isso aqui, vamos rearranjar. M1 vezes M2 dividido por M1 mais M2. Eu posso reescrever isso aqui assim, ó. NT1 dividido por N vezes NT2 dividido por N dividido por NT1 dividido por N mais NT2 dividido por N. Certo? Ó, isso é igual a isso. Tudo bem? Vamos continuar isso aqui embaixo agora. Na folhinha de baixo, eu vou copiar ela. Fica assim então, né? NT1 vezes NT2, ambos dividido por N, dividido por NT1, dividido por N, mais NT2, dividido por N. Muito bem, vamos rearranjar isso aqui. Como é que fica? Aqui vai ficar assim, ó. NT1 vezes NT2 dividido por N ao quadrado. Porque N vezes N dá N ao quadrado. Certo? Dividido. Aqui eu posso juntar também, né? Só que como eu tô somando de mesma base, né? Vai ficar assim, ó. NT1, aí é pura matemática, hein, gente? Mais NT2 dividido por N. Certo? Muito bem. Então, como é que fica a brincadeira, ó? Eu posso... Aqui, o que nós temos, gente? Uma divisão dividido por uma divisão, né? Vamos rearranjar isso aqui assim, ó. NT1 vezes NT2 dividido por N ao quadrado, dividido por NT1 mais NT2 dividido por N. Certo? Ó, só reescrevi tudo isso daqui de uma outra maneira, mas é a mesma coisa. Certo? Quando você tem uma divisão de duas divisões, né? Você aprendeu lá uma propriedade lá da matemática, né? Eu posso inverter. Se eu inverter aqui o sinal, aí a gente não vai entrar nesse tipo de dedução, né? Mas se eu inverter aqui o sinal, inverte a base, né? Tudo bem? Então eu vou reescrever isso aqui embaixo. Vai ficar assim, ó. NT1 vezes NT2 dividido por N ao quadrado vezes N dividido por NT1 mais NT2. Não é? Ó, reescrevi isso, inverti o sinal para vezes. Muito bem. Ó, com corzinha, bem bonitinha. Aqui eu posso cortar esse N com o quadrado aqui, né? Muito bem. E aí, ó, como aqui tem uma multiplicação, eu posso pegar esse cara, jogar para cá e pegar esse cara e colocar em destaque. Então vai ficar como? Vai ficar NT1 vezes NT2 dividido por NT1 mais NT2, né? Vezes 1 sobre N. Olha lá, peguei esse N e joguei aqui para debaixo. Ó que bacana. Gente, e se você olhar para isso daqui, ó.
Ó, é o número da tabela periódica do composto 1 vezes o número da tabela periódica do composto 2, dividido por número da tabela periódica do composto 1, mais o número da tabela do composto 2. Ficou igualzinho o M1 vezes M2, dividido por M1 mais M2. Ó, ficou igualzinho. Aqui em cima uma multiplicação, aqui embaixo uma soma. Aqui em cima uma multiplicação, aqui embaixo uma soma. Aí, o que eu fiz? Eu destaquei o 1 sobre N, né? Então, aqui agora eu já estou trabalhando com o número que vem lá da tabela periódica, né? Então, olha só que bacana, gente. Ó, isso tudo em massa absoluta dos átomos é igual ao número da tabela 1 vezes o número da tabela 2 dividido pelo número da tabela periódica de 1 mais o número da tabela periódica de 2 vezes 1 sobre N. Certo? Então, ó, tudo isso é igual a isso. Estamos deduzindo. Muito bem. Então, eu vou recopiar essa fórmula que está em rosa, trocando esse termo por esse termo aqui, ó. Tudo bem? Ó, e eu vou fazer com corzinha. Olha só como é que vai ficar. Eu vou copiar aqui, ó. Tá, é igual a 1 sobre 2πc raiz quadrada de K dividido. E agora eu vou trocar isso que está em rosinha por isso que está em laranjinha. Número da tabela periódica do composto 1 vezes o número da tabela periódica do composto 2 dividido por NT1 mais NT2 vezes 1 sobre N. Certo? Olha só que bacaninha que vai ficando, gente. Muito bem. Olha só. Como é que vai ficar aqui, ó? Quando eu tenho uma divisão, né? Uma divisão de uma divisão, esse número que está embaixo, de quem está embaixo, na verdade ele está em cima. Certo? Vocês já viram isso na propriedade da matemática. Então eu vou recopiar essa fórmula aqui assim, ó. Isso aqui é uma propriedade da matemática. Vai ficar V é igual a 1 sobre 2πc vezes a raiz quadrada de K dividido por NT1 vezes NT2. Já vou copiar de rosa aqui. NT1 mais NT2. E aqui, ó, o N cai aqui para cima, né? Quando ele tá assim, ó, divisão de uma divisão, na verdade ele tá em cima, certo? Muito bem. Então, continuando aqui a dedução. Aí, na continuação da divisão, vamos lá, vai 1 sobre 2πc raiz quadrada de K dividido por NT1 vezes NT2 dividido por NT1 mais NT2. E aqui, ó, eu já vou colocar ele de forma numérica. É K vezes N, né? Então, é K vezes o número de Avogadro é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, se eu aplicar essa raiz quadrada, ela é aplicada a tudo. Se eu quiser tirar esse número da raiz, eu aplico a raiz quadrada nele e tiro ele para fora. Certo? Também é uma operação matemática, propriedade da matemática, válida, né? Então, vou aplicar a raiz quadrada no 6,02 vezes 10 elevado a 23 e vou jogar ele para fora. Então, vai ficar assim, ó. Vamos lá. Quanto que fica a raiz quadrada desse número grandão aí? Ai, não faço a menor ideia. Deixa eu ver, eu fiz o cálculo em algum lugar. Vamos ver. Vamos fazer agora, vai. 1 sobre 2π vezes C vezes
6,02 vezes 10 elevado a 23. Aqui, ó, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Vou aplicar a raiz disso. Então, aplicando a raiz, dá 7,76 vezes 10 elevado a 11. Certo? Vezes K sobre... Agora eu estou trabalhando com o número da tabela periódica do composto 1 vezes o número da tabela periódica do composto 2, dividido pelo número da tabela periódica do composto 1 mais o número da tabela do composto 2. Maravilha! E agora eu consigo fazer a conta. Tudo isso aqui, ó, é número, né? E aí quando eu opero esse número tudo aqui, dá o 4,12. Ó que legal. Então, mas para eu conseguir o 4,12, eu vou ter que fazer essa conta aqui, ó. 1 vezes 7,76 vezes 10 elevado a 11, dividido por 2 vezes π. E aqui eu não posso esquecer a velocidade da luz, que é o meu C, para ter coerência interna das unidades de medida, porque o meu K vem em Dina, né, Dina por centímetro, e o meu número de onda lá da tabela e da escala do infravermelho é por centímetro a menos 1, né? Então, essa velocidade da tabela periódica não é 3 vezes 10 elevado a oitava, e sim 3 vezes 10 elevado a décima centímetros por segundo, tá? Então, tem que vir em centímetro por segundo a velocidade da luz e não em metro por segundo. Vezes a raiz quadrada de K dividido por NT2. Aqui é NT1, né? NT1 vezes NT2 dividido por NT1 mais NT2. Certo? Gente, fazendo essa conta todinha aqui na calculadora, você vai chegar no 4,12. E aí fica assim, ó, vou copiar a fórmula aqui para vocês. É igual a 4,12 vezes a raiz quadrada de K dividido por NT1 vezes NT2 dividido por NT1 mais NT2, né? Só que aí não precisa deixar esse valor assim, NT1 vezes NT2. Você pode colocar massa do composto 1, só que já direto da tabela periódica, vezes massa do composto 2, dividido por massa do composto 1, mais a massa do composto 2. Então eu posso reescrever essa fórmula assim, né? V igual a 4,12 vezes a raiz quadrada de K dividido por M1 vezes M2 dividido por M1 mais M2, sabendo que essa massa 1 e essa massa 2 já é a massa direto da tabela periódica. Certo, gente? Tranquilo? Deduzidinho então a fórmula. Essa fórmula é bem conveniente, porque já me dá um número de onda direto, utilizando os dados da minha tabela periódica. O número da tabela periódica do composto 1 vezes o número da tabela periódica do composto 2 e assim vai. Certo? Muito bem, gente. O que acontece, né? O que a gente fez nos 2 últimos vídeos? Nesse de agora e no último, né? Se a gente for parar para pensar, a gente ficou trabalhando em cima dessa formuleta aqui, né? Para que serviu essas 2 últimas videoaulas, né? Praticamente servem só para o deleite do espírito, né? E para mostrar como é que a química e a física são 2 ciências que são fodas, né? Então é muito legal você perceber que uma formulazinha
que veio lá da física, né, ganhando uma outra roupagem, né? Ganhando uma outra roupagem, os químicos emprestaram um modelinho da física, né, do mundo macroscópico, inseriram esse modelinho de previsão para os átomos e funcionou super bem, né? Então, o que a gente ficou fazendo? A gente ficou fazendo uma viagem na maionese em cima das fórmulas, que eu acho que é muito legal também, né? Para você entender, senão simplesmente fica só uma aplicação de fórmula, fica chato, né? Eu sei que desse jeito também é chato, mas pelo menos fica significativo, né? Então eu acho que é importante a gente perceber essas relações, né? Então foi uma dedução parcial, não foi uma dedução absoluta, onde eu fui lá na física e fiquei trabalhando, porque senão a gente também não sai daqui, né? Então é isso, gente. Essa é a matéria de infravermelho. Acho que é bom a gente voltar aqui um pouquinho para a gente tentar entender qual foi o caminho que a gente tomou, né? Então, inicialmente, a gente viu um pouquinho sobre o princípio do método, né, do infravermelho, da técnica de infravermelho. Vimos como é que é o equipamento de forma geral, para entender o princípio do método e como é que se gera aqueles gráficos todos rabiscados, né? Depois a gente fez algumas considerações sobre como é que a gente faz análise qualitativa e quantitativa no infravermelho. Vimos que pelo menos esses equipamentos clássicos que trabalham com infravermelho médio, né, a gente utiliza basicamente o infravermelho para fazer análise qualitativa, é para isso que ele se presta. Depois a gente ficou um tempão se atentando em como é que a gente faz análise qualitativa, como é que a gente interpreta espectros de infravermelho, né? Depois aí sim a gente foi ali para a instrumentação, pegamos dois dos principais tipos de equipamentos, que é o infravermelho clássico, dispersivo, e o infravermelho por transformada de Fourier, né? E vimos como é que é o método de funcionamento deles, tá? Vimos um pouco da instrumentação, como é que eles funcionam por dentro. Vimos lá que tem lá também um monocromador no equipamento dispersivo, né? Revimos o monocromador, então vimos lá como é que é a parte de instrumentação, um pouco mais no detalhe. Aí falamos um pouquinho sobre aplicações, vantagens e desvantagens, e aí por último a gente trabalhou esses aspectos teóricos que eu considero importantes e relevantes, né? E perceber, é muito importante a gente ver esses aspectos teóricos que, na minha opinião, são importantes, porque linka a prática com teoria, né? Puta, é muito legal você pegar um modelinho teórico, consegue prever um vale lá, né? Consegue prever uma frequência de absorção. É muito bacana, por isso que eu faço questão de gastar 2 vídeos mostrando isso para vocês. É muito bacana, né? Então, gente, eu vou parando o vídeo por aqui. A gente está finalizando aqui a matéria de infravermelho. Obviamente que não é só isso, né? Você tem livros e livros que falam sobre assunto, mas eu acho que a gente, de alguma maneira, trabalhou de forma interessante e adequada, certo? Para quem conseguiu assistir os vídeos, todos eles até o final, acho que deu para compreender um pouquinho como é que funciona a técnica, certo? Então tá, beijo, beijo e até a próxima.